Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai discutir a metodologia ludocriativa e os seus reflexos no mundo corporativo. Hoje a nossa entrevistada está na cidade de Perdizes, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, a pesquisadora e professora Valéria Caetano da Silva, a quem desde já nós damos aqui as boas-vindas. Professora Valéria, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra receber a senhora aqui no programa Empresários em Destaque. Muito obrigado pela presença online, professora. Bom dia, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar presente e fazer parte desse trabalho seu. Maravilha. Professora, a nossa conversa hoje aqui, a gente sabe que ela vai seguir mais no campo acadêmico, até porque a professora ela está lançando, né, está trabalhando nos últimos detalhes aí do seu livro, o Metodologia Ludocriativa, Caminhos e Perspectivas à Humanização das Relações. Nesse sentido, eu gostaria muito de saber o que o público pode esperar desse seu trabalho, professora. Esse trabalho é um labor muito edificante, Anderson, que propõe a superação do sujeito, a formação do sujeito em sua totalidade. Então, nesse trabalho, os educadores vão encontrar as estratégias de aprendizagem para estar trabalhando afinco, né, a formação do sujeito voltado para a humanização transcendente. Ô, professora, me diga uma coisa, quanto tempo a professora já está trabalhando nesse projeto? Tem um pouquinho de anos, 2014, 2006, por aí. Aí, desses anos para cá, a professora conseguiu reunir elementos voltados às experiências práticas e depois disso, imagino que deva ter colocado no campo teórico, é mais ou menos isso? Isso, aí eu acompanhei um curso de pós-graduação da Uniub, com a Luciana Salomão, que era coordenadora, né, desse curso, o professor Raimundo Dinello, que é o criador da obra, né, da ludocriatividade, na Argentina, Uruguai e na Suíça, tem no mundo todo, né? Então a gente participa desses fóruns e aí a gente vai trabalhando e aprimorando nossas práticas no nosso contexto social. Professor, deixa eu aproveitar essa informação que a professora nos traz, essa troca com pesquisadores e profissionais de várias partes do mundo, como que essas relações elas contribuíram para a construção da sua pesquisa acadêmica? Mostraram, assim, com bastante clareza, um novo caminho para a educação. E pensando em educação brasileira no nosso país, que precisa de inovação, né, de mudanças, para dar aquilo que realmente o aluno necessite, que é o seu reconhecimento, a sua valorização, dar voz a esses alunos que estão, assim, acanhados, né, com tantas dificuldades que vem passando nesse nosso país. Então, nesses encontros, se discute, né, as práticas da ludocriatividade no mundo. Então, assim, cada país, cada região, né, traz as suas experiências, os seus resultados, que são estudos científicos, de pesquisa mesmo, de investigação científica, e a gente apresenta a consolidação desses resultados e o que melhorou, né? E assim, verificando que cada vez mais estamos conscientes que precisa realmente introduzir a metodologia ludocriativa no processo educacional.
nas escolas. Professora, vamos aproveitar, inclusive, que nós estamos aqui num programa que é voltado, inclusive, para o mercado, trabalho e todos esses assuntos correlatos. Eu gostaria muito de saber como que a metodologia ludocriativa ela pode contribuir para a formação do sujeito e como ela pode, de alguma forma, contribuir para o futuro profissional. Vai ser esse como, né, a metodologia ludocriativa, nessa contribuição que você me pergunta, praticamente é a aplicação do método, né, da ludocriatividade, que ele é embasado em 5 fases para a aplicação dessa metodologia. O primeiro é a atividade lúdica, que é o convite ao prazer, à alegria, preparar o sujeito para as novas aprendizagens e diversas aprendizagens significativas. O segundo seria a experimentação criativa. Aqui nós utilizamos as artes plásticas, a cênico, folclore, a dança, música e movimento. Nesse momento, o sujeito, né, com os sujeitos e os objetos, que nós também trabalhamos com os objetos recicláveis, né, não estruturados, eles proporcionam uma interação, esse movimento, que vai favorecer a transformação. O que é essa transformação? Por meio de um desafio que é dado, né, ao grupo, à equipe, para eles estarem solucionando. E a seguir, né, na 4ª fase, temos as informações que eles vão experimentar, que é o momento, né, dentro do campo pedagógico, a investigação entre as equipes, né, entre os membros dos grupos, que conforme o número de pessoas, né, de integrantes que estão. E, por último, vem os conceitos, que seriam a sistematização do conhecimento, que nada mais para ficar bem claro, seria o intercâmbio desse todo o processo e o que acrescentou para o grupo e para si, né, para o individual. As mudanças que houveram, né, nesse crescimento de conhecimento, porque a partir do momento que eu estou em um grupo trabalhando assim, né, igual nós aqui, estamos com o início de um conhecimento. E ao finalizar, tudo é um processo. Nós não vamos estar no mesmo patamar, né? No início que iniciamos. Nós vamos agregar, né, conhecimentos, e aí é a concepção, a construção de cada sujeito. Professora, deixa eu ver se eu entendi bem. A proposta do estudo da professora, a metodologia ludocriativa, ela de alguma forma vai refletir no mundo do trabalho a partir desses elementos que a professora traz, que é a questão da troca com o outro, e a partir dessa troca também surgir aquilo que o mercado deseja tanto, que é a questão da inovação. É isso mesmo, professora? Exatamente, exatamente. E o Tinello, em 2007, né, ele coloca que a ludocriatividade instrumentalizará em um método inovador, apresentando-nos um processo de aprendizagem em que o orientado aprenderá a descobrir e a desenvolver suas potencialidades. A expressão ludocriativa reúne o sujeito consigo mesmo, com o descobrimento de suas potencialidades e construção do pensamento, o desenvolvimento da autonomia, da linguagem, né, o protagonismo do sujeito. Professora, o subtítulo do seu trabalho aponta para um caminho voltado à humanização das relações. Nesse sentido, eu gostaria muito que a professora compartilhasse, socializasse conosco aqui como a gente, de alguma forma, pode, enquanto sociedade, alcançar essa humanização das relações, e aqui um comentário meu, que neste momento é tão urgente.
Poderia repetir, Anderson? Na verdade, assim, eu gostaria... cortou. Sim, na verdade, eu gostaria de saber o seguinte: o caminho, o subtítulo do trabalho da professora faz uma menção à humanização das relações. A questão que eu quero saber é o seguinte: como é que a professora pode sugerir possibilidades para que nós, enquanto sociedade, alcancemos essa humanização das relações e que, no meu entendimento, é algo absolutamente urgente? A aplicação. O que é a aplicação? Uai, sumiu. Tá aqui. Desculpa. É a aplicação dessa metodologia. E nessa das relações, da humanização, o que a metodologia ludocriativa vai proporcionar? Um sujeito mais digno, com pensamentos metafísico, transcendente, e isso vai passando de pessoa para pessoa. Então, precisa desse campo experimental na educação, na escola, para dar condições a esses alunos experimentarem, para poder lapidar, tá transformando essas relações. E, inclusive, Jacques Delors coloca, né, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, que é colocar-se no lugar do outro, né, educando para a paz. Isso tudo a ludocriativa proporciona por meio da sua metodologia, que eu já citei, que são as 5 fases. E o aprender a ser, né, que é a inteligência, a criatividade, a sensibilidade, a responsabilidade, o pensamento crítico, a ética, a estética e a aguça curiosidade. Automaticamente, os alunos vão desenvolvendo esse processo nessa metodologia. E, assim, o tempo que a gente gasta para uma aplicação dessa metodologia são 15 encontros de 4 horas, de 1 a 4 horas, sabe? Então, já fortalece essas relações. E nada também, outra coisa importante seria a expressão, né? Que a pedagogia da expressão é colocar o sujeito se expressando com autonomia, né? Dentro da sua originalidade, dentro da sua verdade. Professora, fica muito claro no trabalho da senhora que o elemento da troca é um elemento essencial. Nesse sentido, eu gostaria muito de saber da professora, e aí gostaria muito que colocasse também toda essa experiência que a professora tem nesses anos todos de vida acadêmica, dentro do contexto educacional. Como é que a professora consegue enxergar o elemento da troca nos dias atuais, inclusive até projetar esse elemento para os próximos anos, enfim, para um futuro da nossa sociedade? Como é que esse elemento da troca ele pode efetivamente contribuir para uma sociedade mais dialogal, eu diria? Essa troca é fundamental. E, assim, eu tenho aprendido muito com essas aplicações, que a gente sempre aprende com o outro, independente da idade, da etnia. E nesse intercâmbio, a gente vai se construindo, formando como sujeito e colaborando com o próximo também, para sempre pensando no bem em prol da humanidade. Nossa, maravilha. Esse papo, assim, realmente ele é muito rico. Nós vamos agora para o nosso rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos voltar aqui conversando com a professora Valéria Caetano da Silva sobre a metodologia ludocriativa e caminhos e perspectivas à humanização das relações e os seus reflexos no mundo corporativo. Um minutinho só e a gente já volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região.
Pense Engenharia, projetos residenciais, comerciais e industriais. Trabalhamos também com planilha orçamentária para financiamento da Caixa Econômica Federal. Venha nos fazer uma visita. Rua Maria Amabile Molon, 345, no Jardim Fernando Molon, em Santa Bárbara do Oeste. Telefones 19 997868817 e 19 98106 9882. Pense Engenharia. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijoias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Astolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19 995 30 7395 e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais, @Autoria Semijoias. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a metodologia ludocriativa e os seus reflexos no mundo corporativo. Quem está conversando conosco é a professora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva, que está falando do Triângulo Mineiro da cidade de Perdizes, Minas Gerais. Professora, eu quero retomar aqui uma ideia e gostaria muito de saber da professora, né, como uma profissional da área da educação e também como mestra em educação, como a senhora vê o futuro da educação e a formação do sujeito como um todo num futuro próximo. Como é que a gente pode esperar esta formação do sujeito, professora? Diante, assim, do contexto que nós estamos vivendo, da atualidade, nós estamos, educadores, buscando sempre chegar ao máximo e ao próximo da realidade dos alunos, né, da nossa clientela. Então, esse futuro precisa ser, assim, mais no diálogo, no intercâmbio e com metodologias experimentais, voltado para a investigação mesmo. E o Estado aqui de Minas Gerais já está proporcionando isso para as escolas, que estamos começando com a educação de jovens e adultos. Então, já tem esse processo de desenvolvimento de projetos de acordo com a necessidade de cada sujeito.
nesse processo investigativo, numa proposta científica. Então, eu acredito que, igual você falou, num futuro próximo, nós estamos mais perto, né, e abertos para isso. E uma sociedade melhor, né, do que estamos vivendo. Professora, é exatamente sobre isso que eu quero conversar agora com a senhora. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu percebo do discurso, enfim, do trabalho da professora, a metodologia ludocriativa é uma possibilidade, um caminho para que nós possamos encontrar uma sociedade que enfrente, frente a frente, os problemas relacionados às relações étnico-raciais. Aí eu estou falando de racismo, estou falando de injúria racial, estou falando de todas as questões que envolvem esse grave problema social que nós, infelizmente, vemos todos os dias, né? Fatos recorrentes na mídia. É isso mesmo, professora? Exatamente. E com essa pedagogia experimental, vai proporcionar justamente desde cedo, né, a educação infantil até os jovens e adultos, a terceira idade, elementos que eles vão estarem, né, se modificando como sujeito para melhor o protagonismo, o respeito, né, a si mesmo, porque às vezes eu tenho a dificuldade, vamos dizer, a gente encontra demais em sala de aula, né, o medo de falar em público. O que acontece? As críticas, né? E aí, todo nesse contexto, a ludocriatividade dá esse suporte e tira essas amarras, fortalecendo, estimulando com os pensamentos positivos e colocando em xeque-mate para o sujeito e para o grupo a potencialidade, tanto quanto do sujeito e dos sujeitos entre os objetos que estão envolvidos. Professora, a senhora coloca uma questão aqui que é muito importante, gostaria inclusive de aprofundar. Quando a professora coloca que a metodologia criativa ela estimula inclusive essas questões relacionadas à exposição do sujeito, ao falar em público, e a gente sabe que esse é um grande medo de muitas pessoas, e esse medo inclusive ele vai de alguma forma afetar numa ausência de acesso a muito conhecimento, porque as pessoas às vezes têm medo da partilha, né? Quando falar que vai compartilhar, vai para uma entrevista, vai para uma aula, as pessoas acabam travando e não conseguindo compartilhar. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, esse projeto da professora, da metodologia ludocriativa, além de todas essas questões, pode inclusive contribuir com o desenvolvimento dessas questões do ponto de vista comunicacional, é isso? Sim, claro, é o primeiro ponto, porque a pessoa se sente segura, reconhecida, porque não é o outro que vai reconhecer, né, o seu potencial, é o próprio sujeito. Então, é um trabalho do interior para do interior para o externo, né? É o encontro de si mesmo que ele vai fazer. E depois em sociedade, né? Convivendo com os grupos, na interação das relações, nesse movimento de troca de informações, de intercâmbio, de ideias, que eu preciso respeitar a ideia do outro para poder consolidar um trabalho, para poder surgir o trabalho em equipe. Não é só a minha ideia que prevalece, mas eu também o que eu posso colaborar com o outro para estar melhorando, né? E assim nas soluções, porque aí, né, quando a gente está lá no processo, nas etapas lá da metodologia, no campo do desafio, do conflito pedagógico lá, é um desafio para cada um estar experimentando e colocando em prática como que eu vou solucionar esse desafio, porque eu não posso deixar do jeito que está. E vai atingir também, né, a educação para a paz, né, o não preconceito, né, o não racismo, aí, o respeito à diversidade, às etnias, como você bem colocou. Professora, deixa eu aproveitar essa linha de raciocínio e eu quero colocar aqui uma questão que é muito atual. A pandemia, ela de alguma forma tirou o aluno e os professores da sala de aula, e esses relacionamentos eles ficaram por muito tempo
no contexto, no formato virtual. Agora, as aulas estão retornando e o contexto presencial voltou a ser colocado como no formato pré-pandemia. Como que esta sua metodologia criativa pode favorecer as relações agora nesse contexto, levando-se em consideração esses quase 2 anos, se eu não estiver enganado, de um momento de pandemia onde alunos e professores estiveram num contexto muito virtual? Por todo o trabalho que tem feito, né, em virtual, houve uma quebra muito grande que nós sentimos por as relações de vínculo, o vínculo afetivo. Isso ficou uma lacuna muito grande. E voltando, esse retorno com as aulas presenciais, voltou mais forte. A necessidade do outro, sabe? De eu ouvir o outro. E a ludocriatividade é o primeiro passo, né? Sem afeto, a gente não consegue nada, a gente não aprende nada, a gente não espera nada do outro. E cadê a luz, né? Nesse viver? Ainda mais diante desses 2 anos de pandemia que passamos, né? Que experimentados aí, bem árduos. E cadê a esperança? A esperança de esperançar, né? Um novo porvir, um novo futuro. E é através da afetividade. Então, aproximou-se mais, né? Professor, aluno, e nessa afetividade que vão surgindo, né? Os conteúdos que a escola, né, tem toda a sua sistematização, né, do conteúdo, né, básico, igual lá da BNCC para estar trabalhando, né? Então, aproximou muito mais para estar desenvolvendo o interesse, o despertar de aprender e verdadeiramente do conhecimento científico. Porque sem o conhecimento científico, nós não vamos conseguir muita coisa. Nós vamos enxergar esse futuro lindo e maravilhoso que tem a gente chegando. E a afetividade desenvolve a inteligência, a criatividade, que é a chave, né, de toda a proposta, que à medida que o ser inteligente vai organizando novas situações, estruturas, né, cognitivas de desenvolvimento a partir de uma busca criativa, impulsionada pela curiosidade que constrói as originalidades, o conteúdo, o sujeito, porque eu sou diferente do outro. Então, eu tenho que me reconhecer, me valorizar e completar, né? Completar com o outro. Então, assim, não há essa concorrência, por exemplo, em certos campos de trabalho, né? Que às vezes existe muita competição. Existe uma colaboração metafísica. Professora, uma última pergunta aqui para que nós possamos encerrar aqui a nossa entrevista. No trabalho da senhora, a senhora traz o conceito da educação sociocomunitária. Como que esse conceito ele pode contribuir para a linha de pesquisa e para todo o trabalho que a professora desenvolveu dentro da metodologia ludocriativa? Deste trabalho no aspecto da educação sociocomunitária, com a ludocriatividade, que as duas são próximas, as duas estabelecem um diálogo? Diferentes. Oi? Elas estabelecem um diálogo, é isso? Elas estabelecem um diálogo, porém são distintas, né? E aí, mas trabalham o sujeito em sua totalidade, o protagonismo, né? As relações de afeto da família, a necessidade que eles têm e o que pode modificar dentro desse ambiente, né? Na família, levando soluções dentro dessa comunidade.
E eu realizei um trabalho no Centro Espírita Fé e Amor, aqui em Perdiz, justamente que fala que está toda a experiência no livro, né, da ludocriatividade na metodologia, dessa experiência com os alunos de jovens e adultos, ou com os adolescentes, e que nesse crescimento eles assim aproximaram muito mais a família, levando conforto, né, pelos problemas que cada família existe, porque tem a falta de emprego, tem, né, o problema de toda a comunidade, de toda a sociedade, né, a violência, a drogas, e por que que esses, né, procuram esses caminhos? Está faltando algo, porque essas pessoas há um vazio, e a sociocomunitária e a ludocriatividade vem dar esse suporte, preencher esse vazio no sujeito. Então, tem as práticas de desenvolvimento, né, de indivíduo integralmente, né, o papel integrador do sistema educativo, fortalecimento das relações das famílias, né, de pai, mãe, filho, trabalhar dentro do processo da inclusão para amenizar, né, esses problemas que a sociedade tem, a investigação de experiências educativas, na construção da autonomia social e da cidadania. E a metodologia ludocriativa faz isso, né? Essa investigação, qual que é o objeto? A comunidade, né? E o objeto de aprendizagem, as interações, né? As relações de comunicação, de convivência, e que interativa do sujeito-objeto, sujeitos que são as experiências, a investigação e os conteúdos, a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, gestando o seu processo educativo, né, nas suas escolhas, nas suas decisões mais assertiva. Então é isso, Anderson. Maravilha. Professora, quero mais uma vez aqui agradecer a participação da professora, desejar para a professora saúde, paz e muito sucesso aí no lançamento do seu livro, e que essa obra realmente seja muito acessada por muitos educadores, profissionais, porque realmente as relações elas precisam ser humanizadas e nós precisamos alcançar um outro nível de diálogo para que a gente possa conviver de forma saudável. Então, mais uma vez, professora, meus agradecimentos, saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Todos nós. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, professora. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.